E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ezequiel Santos. Vamos aqui com mais uma aula de geografia, em continuação à aula anterior que a gente falou aí sobre o homem, o clima e o tempo. Hoje a gente vai falar sobre os elementos e os fatores do clima, né, que são importantes na definição dos climas atmosféricos espalhados por todo o planeta. Então vejam só, aqui a gente tem, ó, a divisão entre os elementos e fatores climáticos. Quem são os elementos climáticos? Os elementos climáticos são a radiação. O que é a radiação? É a luz do Sol que entra na Terra, tá? A luz do Sol que entra na Terra, a gente chama a luz do Sol, o raio do Sol. O raio do Sol é a radiação solar, beleza? É um elemento climático. Outro elemento climático, a umidade. O que é a umidade? É a presença de água na atmosfera. Então, veja, quando essa radiação esquenta a superfície de um ser vivo ou até de um corpo líquido, se tiver a presença de água, essa água vai evaporar, vai mudar de estado físico, né? Ela vai sair do estado líquido e vai para o estado de gasoso, né? O estado de vapor, e vai ficar presente no ar. Ela ajuda, inclusive, a presença de água na atmosfera, que a gente chama de umidade, ajuda, inclusive, a gente respirar, tá? Então, quando você respira, né, e o ar entrando, né, o oxigênio entrando não dói, é porque existe ali uma umidade. Você vê quem as pessoas que têm problema de cansaço, quando vão ao hospital, que tomam medicamento, sai um vaporzinho lá do aparelho que é colocado ali no nariz para ajudar a inalação, para ajudar a respiração. Então, umidade é a presença do ar atmosférico, ou melhor, a presença da água no ar atmosférico. O que é pressão atmosférica? Pressão é o peso, é uma força exercida sobre uma área. E pressão atmosférica nada mais é do que a força da atmosfera sobre nós. Então, lembra que na primeira aula a gente falou sobre, na aula de atmosfera, a gente falou sobre a atmosfera e disse que a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Então, o peso desses gases sobre nossa cabeça a gente chama de pressão atmosférica, tá? Então, dependendo da posição que você esteja, pode haver uma maior pressão ou uma menor pressão atmosférica, dependendo do local onde você esteja, tá? Existem também os ventos, que são elementos climáticos que vão se deslocar de acordo com a radiação e com a pressão atmosférica. As chuvas, que é o quê? O que é a chuva? A chuva nada mais é do que a água mudando de estado. Lembra que eu falei da umidade? Quando a água está no estado líquido, ela evapora, né, vira vapor, chega na atmosfera, se transforma em nuvens e em determinado momento ela cai. Então, o que é a chuva? É a água mudando de estado, voltando a seu estado físico, beleza? E temos aí a temperatura, que é a sensação que nós sentimos, né, ou a presença do determinado calor ou frio dentro do ambiente atmosférico. Esses são os elementos climáticos. E existe aí os fatores climáticos. Você está vendo aqui do lado, ó, os fatores climáticos. Quem são os fatores climáticos? A latitude, eu vou falar daqui a pouco que é a latitude para vocês. A altitude, também daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A maritimidade, a continentalidade, correntes marítimas, vegetação, massas de ar e relevo. O que é tudo isso? Tanto esses elementos climáticos como esses fatores climáticos, elementos climáticos e fatores climáticos, são nada mais de que, vamos chamar assim, de indivíduos, né, que não são indivíduos, mas indivíduos, que juntos eles vão definir as características climáticas de determinada região, até de onde você mora. Você mora num lugar que tem floresta, então se tem floresta, o calor, a radiação pode levar a umidade, então você mora num ambiente úmido. Ou você mora num lugar que não tem floresta, um local desértico, mesmo tendo calor, você vai ter um ambiente de pouca umidade, um ambiente seco. Você mora num lugar muito alto, vai estar mais frio, ou você mora num lugar mais próximo do mar, vai estar mais quente. Então, esses fatores, esses elementos juntos, eles vão definir, tá, o que a gente chama de clima, o clima atmosférico. Então, vamos começar aqui falando sobre as suas definições, né?
Elementos climáticos atuam diretamente na atmosfera. Como eu citei para vocês, quem são os elementos climáticos? Radiação, umidade, pressão atmosférica, vento, chuva, temperatura. Fatores climáticos são condicionantes na superfície da Terra e completam as características climáticas das diferentes regiões do planeta. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, corrente marítima, vegetação e urbanização, como eu tinha dito aqui anteriormente para vocês, tá? No slide anterior. Latitude, altitude, maritimidade, correntes marítimas, continentalidade, vegetação, massas de ar e relevo. Beleza? Vamos seguindo aqui. Para começar, vamos falar aqui da radiação. Observa aqui o seguinte, a gente chama isso de balanço energético da Terra. Aqui está o Sol e aqui está o valor total, digamos assim, de luz do Sol que chega até a Terra. Desse total de luz do Sol que chega até a Terra, 6% é refletido pela atmosfera, é refletido pela camada de gases que envolve a Terra. 20% é refletido pelas nuvens. Observa aqui, 20% refletido pelas nuvens. 4% refletido sobre a superfície. Só que desse valor total, ainda 16% é absorvido pela atmosfera. Veja, 6% é refletido, 16% é absorvido, tá? E aí, 3% é absorvido pelas nuvens. Observa, refletir é mandar de volta, tá? Absorver é ficar com ela aqui. 3% é absorvido pelas nuvens e 51% é absorvido pelo solo e oceanos. Então é interessante isso, porque a partir dessa entrada de energia solar, ou seja, da luz solar incidente, é que a gente vai ter as características aí de temperatura em determinada região. É importante dizer, inclusive, que quando a gente muda a superfície, exemplo, a gente sai de uma região que tem muito asfalto para uma região de muitas florestas, essa dinâmica entre refletir a luz e absorver a luz, ela vai mudar, tá? É por isso que é importante entender esse balanço energético. Por quê? Porque dependendo da superfície, o balanço energético ele pode, inclusive, variar em alguns pontos, como é o caso aqui, ó, da absorção pelo solo, beleza? E a condução desse ar em subida, né? A condução e subida desse ar aí. Então veja o seguinte, o que é curioso aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Observa que o calor, veja bem, o calor que nós sentimos, ele não é resultado da luz do sol que entra até nós, tá? Que chega até nós. O calor que nós sentimos é resultado de uma transformação dessa energia que chega, da luz do sol que chega. Ela primeiro vai ter que ser absorvida e depois transformada em calor. Veja bem, quando a gente diz assim, ó, onde é que é mais quente? Num lugar mais baixo ou num lugar mais alto? Aonde é mais quente é no lugar, se por exemplo, se for comparar área de planície com áreas de planaltos ou áreas de montanhas, as montanhas são mais frias, porque não é porque ela está mais perto do sol que ela vai ter mais calor, tá? As montanhas são mais frias porque a Terra, a superfície do nosso planeta, ela vai se aquecer a partir da transformação da luz do sol que entra em energia. Então, primeiro a luz precisa bater na superfície. Como ela precisa bater primeiro na superfície, quando esse calor começa a ser produzido e mandado para cima, quanto mais distante vai ficando do solo, menor é a temperatura. É por isso que as áreas mais altas, apesar de estar teoricamente mais próximas do Sol, elas são mais frias, porque não é a luz que entra do Sol que vai fazer a temperatura. Quem produz a temperatura é a transformação resultante da absorção da luz do Sol. Então, como as superfícies planas elas têm uma quantidade muito maior, nas superfícies de planícies e regiões mais baixas, a produção desse calor vai ser bem maior. É por isso que quando você olha para uma... Deixa eu mudar aqui a imagem para você entender melhor. Quando você olha para uma imagem como essa daqui, ó, a gente observa o quê? Que no topo da montanha aqui vai ter neve.
Mas por que tem neve no topo da montanha? Porque a luz primeiro entra, é transformada em energia e depois que ela produz o calor. Então, quanto mais alto vai ficando, mais frio. E aí uma coisa, essa energia que é refletida, ó, a energia refletida, vou falar de novo. Como é que funciona o balanço energético? A luz do sol vai entrar, ela vai ser transformada, tá, em temperatura, digamos assim, ou em calor, se você quiser entender dessa forma. Então ela precisa ser absorvida. Depois que ela é absorvida, isso que reflete, que a gente chama de calor, a gente vê inclusive nos dias mais quentes, quando a gente olha para o asfalto, a gente vê, parece que em cima das telhas brasilites ou do asfalto, parece que está ali fumaçando, né? Aquilo ali nada mais é do que a energia da temperatura refletida. Então a gente chama isso de albedo ou albedo. É a quantidade de luz que é difundida ou refletida por uma superfície. E aí o fato curioso é que isso vai mudar de acordo com a superfície. Por exemplo, em regiões de asfalto, né, o asfalto ou de superfície muito escura, apenas 5% da energia vai ser refletida. E o restante vai ser absorvido e transformado em calor. É por isso que em regiões que está com muito asfalto, as temperaturas são mais altas, tá? Porque o asfalto ele vai produzir mais calor. Diferente, por exemplo, das florestas, que vão refletir até 20%, tá, da energia. Olha o topo das montanhas, as geleiras, reflete praticamente toda a energia, produz pouco calor. Beleza? Então, dependendo da superfície, essa energia vai ser refletida de uma maneira diferente. A gente chama essa energia refletida de albedo, ou albedo, tá? E vai produzir calor diferente. Olha o que acontece, por exemplo, nas grandes cidades. Olha o que acontece nas grandes cidades. Aqui você tem prédios, asfaltos, a cor do prédio é escuro, os telhados são escuros. O que vai acontecer aqui? Vai entrar luz do sol, vai ser retido muito mais luz do sol, né? Porque as superfícies são escuras. Quanto mais escuras a superfície, a gente vê nessa outra imagem aqui, ó. Quanto mais escuras as superfícies, mais luz do sol é retida. Então vai produzir muito mais calor. Então aqui nas cidades vai ser mais quente do que na zona rural. Porque na zona rural você vai ter superfícies mais claras, tá? Então como é que a gente chama esse fenômeno? Ilha de calor urbana. Por quê? Porque como nós temos a altura dos prédios, ou seja, dificulta a circulação do ar, a gente tem a cor do asfalto, que é escuro, a cor dos prédios que são escuros, telhados que são escuros, a ausência de árvore nas cidades, a diminuição dos fluxos de água. Então tudo isso vai fazer com que a temperatura da cidade aumente muito. Chamando isso, quando a gente compara a temperatura da cidade e a temperatura da zona rural, a gente vai ver que nas cidades é muito mais quente, são muito mais quentes. Isso a gente chama de ilha de calor, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora o que algumas cidades estão fazendo para tentar resolver esse problema, né, de aumento da temperatura. Porque se você for pensar na maior parte das cidades do mundo, nas grandes cidades, sempre vai ter muitos prédios, poucas árvores e muito asfalto, porque está tudo urbanizado. Então, ou seja, a gente vai ter o fenômeno descrito em cima chamado ilha de calor. A cidade vai estar mais quente muito mais quente do que a zona rural. Então, algumas cidades, tá aqui, ó. Algumas cidades como Barcelona e Durban estão expandindo através de áreas verdes e plantando árvores para combater o efeito da ilha de calor, tá? Melhorando a saúde e a qualidade de vida com ganhos também para a biodiversidade humana. Árvores e espaço verde pode amenizar o efeito da ilha de calor. Observa que algumas cidades estão fazendo isso, tá? Outra forma, né? Dresden, na Holanda, está construindo uma rede de hortas para ajudar a regeneração de áreas distritais e encorajar a produção sustentável de comida. Hortas urbanas ajudam a reter água, além de fortalecer comunidades de bairro e estimular a conservação, tá? Veja. E outra coisa, a horta vai criar aí o espaço verde, né? Veja esse caso aqui. Chicago, nos Estados Unidos, implementou muitos telhados verdes. O que é telhado verde? Telhado verde é você fazer plantações em cima dos prédios. Isso reduz o alagamento, tá? E reduz o calor no verão, porque o verde ali serve como um isolante, uma proteção térmica. Então observa,
mais superfícies permeáveis e áreas úmidas permite o escoamento natural das chuvas. Vocês devem ter visto em reportagens, né, que nas principais cidades, nas grandes cidades, quando chove muito, a gente tem o quê? Alagamento, porque a água não tem para onde ir, as galerias entupidas, né, e o asfalto ele não permite que a água passe, porque ele é impermeável. Então, algumas cidades, para evitar o escoamento, né, estão criando, ó, na China tem um projeto piloto de uma cidade esponja, tá? Tem algumas cidades, são projetos pilotos assim, algumas cidades estão fazendo com que o asfalto ele seja permeável, onde ele possa ali absorver 80% da água da chuva até 2030, evitando aí alagamento. Proteger e restaurar ecossistemas naturais em áreas costeiras como manguezais ajuda a proteger de eventos extremos. Tá? Semarang utiliza manguezais para se proteger de marés de tempestade e aumento do nível do mar. Então são exemplos que algumas cidades estão fazendo para diminuir o impacto, né, da mudança da temperatura, porque elas alteraram aí o ambiente natural. Vejam só, no momento anterior a gente falou sobre a radiação, que é um elemento climático. Agora a gente vai falar da pressão atmosférica, que é outro elemento climático, mais a altitude, que é um fator climático, tá? O que que é? Vamos começar aqui. O que que é altitude? Altitude é a altura do relevo em relação ao nível do mar. Veja aqui, ó, o seguinte, olha essa imagem, tá? A gente tem aqui o mar, olha aqui, ó, esse azulzinho aqui é o mar, e o relevo ele vai subindo. Então, quando a gente confere a altura do relevo em relação ao nível do mar, a gente chama isso de altitude, beleza? E eu faço uma pergunta para vocês. Quem tem mais altitude? O bonequinho que está em Santos ou o bonequinho que está em São Paulo? Logo, a sua resposta é quem tem mais altitude, quem está mais alto em relação ao mar, é o bonequinho que está em São Paulo. Ele está a 860 metros de altitude. E o que que isso importa? Importa no seguinte, ó. Quanto mais a gente sobe, mais diminui a quantidade de gases presentes na atmosfera. Observa que o que é a atmosfera? Né? A camada de gases que envolve a Terra, a gente viu na aula anterior, tá? Então, esses gases, a maior parte deles são concentrados mais baixo da atmosfera, nas partes mais baixas. Então, quanto mais você está subindo, observa esses bonequinhos aqui, ó. Quanto mais você está subindo, esses pontinhos azuis são os gases. Quanto mais você sobe, mais diminui a quantidade de gases, mais é difícil de respirar, porque inclusive o oxigênio, ele é um gás que se concentra muito abaixo na superfície. Beleza? Então, qual é a relação da pressão com a altitude? Quanto maior a altitude, quanto mais alto, menor é a pressão, tá? E a gente viu agora há pouco que quanto mais alta a temperatura é o quê? Menor também. Então observa, ó, quanto mais alto, menor é a pressão e menor é a temperatura, tá? Maior altitude, menor pressão, menor temperatura. E quanto mais baixo, maior temperatura e maior pressão, porque é o peso dos gases sobre a cabeça. Beleza? Então, essa é a relação pressão atmosférica altitude. Então, a gente vê aqui o seguinte, ó. Com o bonequinho que está em Santos, a gente tem o quê? Nós temos a menor altitude, ele está mais baixo. A pressão dele é maior, porque a coluna de ar sobre a cabeça dele é maior. E ele tem maior temperatura, porque ele está, né? A gente viu quanto mais próximo do nível do mar, nas áreas de planícies, em relação à altitude, a temperatura é maior. E esse bonequinho tem em São Paulo, maior altitude, menor pressão e menor temperatura, beleza? Então essa é a relação entre a altitude, a pressão e a temperatura. Vamos falar agora de um outro fator, tá? Que é o fator da latitude. Então é o seguinte, ó, o que é a latitude? A latitude é a distância de qualquer ponto da Terra para essa linha aqui que a gente chama de Equador, tá? Para essa linha central chamada de Equador. Então observe o seguinte comigo. Se o indivíduo ele tiver
a pessoa, né, tiver aqui e ele quiser saber a latitude dele, ele precisa identificar qual é a distância que ele está da linha do Equador, que é a linha principal. Então, quanto mais nós se distanciamos dessa linha, por exemplo, aqui, essa latitude x, deixa eu botar aqui o x, ó, é maior do que a latitude y. Olha aqui o y. Por quê? Porque a gente se distanciou da linha do Equador. Então, quanto mais a gente se distancia do Equador, quanto mais longe do Equador, mais latitude, é maior o valor, que pode ir até 90 graus, tá? Ou menos 90, porque está abaixo da linha do Equador. Quanto mais a gente se distancia do Equador, maior o valor, pode ir até 90 graus, beleza? Então, a latitude nesse ponto aqui, ó, é uma latitude mais distante, mais extrema, é a latitude 90 graus, beleza? Então, quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude. Então, o que é latitude? Distância para a linha do Equador. E aí a gente observa o seguinte, né? Observa que quando o raio solar ele sai do Sol em direção à Terra, ele chega primeiro nas regiões mais próximas do Equador. Tá aqui o Equador, ó. Eu fiz a linha meio troncha, mas veja que esse raio solar chegou primeiro aqui no Equador, tá? E ele chega primeiro, e claro, se ele chegou primeiro, ele chegou mais forte. Perceba comigo o seguinte, se fosse uma corrida, né? Cada setinha dessa é um corredor. Quem chegaria mais rápido e menos cansado? Esse daqui. Ele chegaria com mais força, a linha do Equador. Quem chegaria depois e mais cansado? Esse daqui. Chegaria mais fraco. É por isso que a temperatura é mais alta nas regiões próximas do Equador e a temperatura é menor nas regiões próximas aos polos. Por quê? Porque o raio solar ele chega mais fraco próximo aos polos. Então, se ele chega mais fraco, a quantidade de calor é menor. E aqui a gente tem, ó, o que a gente chama de zonas climáticas. Então, como é que funcionam as zonas climáticas? Ó, com relação à latitude, as áreas dentro do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, tá? Que ficam a 23 graus e 27 minutos de distância do Equador, são chamadas de zona tropical. É onde está, por exemplo, boa parte do Brasil, o próprio país Equador, a Venezuela. Muitos países que estão dentro dessa área são chamados de países tropicais. Acima de 23 graus e 27 minutos de distância para o Equador, olha o Equador aqui, acima desses 23 graus, nós temos a zona temperada, que é onde as temperaturas elas são mais divididas, né, por estação do ano mais definidas, como primavera, verão, outono e inverno. E acima nós temos a zona glacial, que é o Polo Norte, e a glacial Antártica, que é o Polo Sul. Então essas são as zonas climáticas, beleza? Então, galera, vejam só, continue firme aí estudando, tá? Pegue a ficha lá no grupo do WhatsApp, faça as atividades, preste atenção na aula, qualquer dúvida manda pra gente que nós respondemos. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!